Fala, Gabeira! Olá, estou de volta ao podcast. Na semana passada fui a São Paulo conceder uma entrevista para o programa Roda Viva. Assim que for ao ar, eu repasso por aqui. Agora volto ao podcast para falar um pouco sobre o clima no Brasil. Não propriamente o clima decorrente do aquecimento global, mas o clima político que anda muito quente. Houve essa semana invasões. Houve uma invasão de uma Câmara Municipal no Mato Grosso, houve uma invasão da Assembleia Legislativa de Goiânia um pouco antes. Há ainda manifestações isoladas aqui e ali, manifestos de militares, há também momentos de agressão verbal, como houve no caso do Gil, no Catar, no caso do Ciro Gomes em Miami, no caso do Rodrigo Maia na Bahia, e houve até gente que desejou que o Neymar ficasse fora de combate, gente que se alegrou com a contusão do Neymar. O que significa, no meu entender, que o clima não é bom. Eu gostaria de apresentar hoje, nesse podcast, algumas ideias que podem contribuir com a conciliação no Brasil. Evidentemente que nem todo mundo é a favor da conciliação. Há pessoas que acham que é necessário manter esse clima tenso, é necessário continuar brigando desse jeito, mas eu quero dizer a favor do meu argumento que a conciliação não significa que as divergências políticas vão desaparecer. A conciliação significa apenas que as divergências políticas vão se dar num quadro mais civilizado. Um pouco parecido com o aprendizado que nós tivemos em Minas, onde os velhos políticos diziam, olha, as ideias brigam, mas as pessoas não. Então, precisamos voltar a um quadro em que as ideias entrem em confronto, sem que as pessoas briguem. E uma das possibilidades, eu vou apresentar duas hoje, vou continuar falando sobre o tema depois, porque é um tema muito vasto, eu não sei se terei condições de abordá-lo amplamente. E nem sei se o Brasil se interessa tanto por essa discussão de voltar à normalidade, de se conciliar. Mas a minha proposta, em primeiro lugar, é voltada para os bolsonaristas mais lúcidos. Existem alguns bolsonaristas que avaliam a conjuntura política. Eu acho que o principal nesse campo é conseguir convencer os bolsonaristas que a eleição já foi realizada, que ela foi realizada num contexto de legalidade que dificilmente poderá ser rejeitado. E a posse do Lula é uma decorrência natural dessas eleições. Portanto, é necessário que eles se conformem com o resultado das eleições, se preparem para a posse do Lula e também para depois fazer a oposição e tentar voltar em 2026. Esse é o mecanismo da democracia. Você perde uma eleição, você fica muito triste, reclama, depois você começa a fazer a oposição e prepara uma candidatura para derrotar aquele candidato que venceu e que você acha que não deveria estar ali. Bom, essa é uma proposta que eu faço para o bolsonarismo. Mas existe uma proposta que eu faço para o campo democrático, chamado campo democrático, que também é muito difícil de ser aceita. Ela diz respeito à questão da liberdade de expressão. Eu acho que nós conseguiríamos atenuar o clima no Brasil se tivéssemos uma outra posição a respeito da liberdade de expressão. Em outras palavras, eu acho que nós devíamos suprimir a ideia de censura. Mas como? Né? É muito perigoso. No mundo de fake news, as fake news vindo em forma de tsunami, como suprimir a censura? Eu acho que ainda assim é possível suprimir a censura. Por quê? Porque o Brasil tem um arcabouço jurídico para enfrentar notícias que são calúnias, injúrias, difamação, e isso poderia ser feito de uma forma mais eficaz. O Brasil tem condições de, ao invés de montar uma equipe capaz de censurar, o Brasil tem condições de montar uma equipe jurídica capaz de dar velocidade a esses processos através dos quais a liberdade de expressão foi abusada,
foi extrapolada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós não podemos ficar completamente sem uma ação contra as notícias falsas. Então, o que eu proponho é o seguinte: em muitos lugares do mundo, o combate às notícias falsas não se dá através da censura, mas se dá através da preparação das pessoas para entenderem uma notícia falsa. Eu já mencionei aqui que nos Estados Unidos existem cursos nos quais as pessoas aprendem a ler uma notícia, elas aprendem a se perguntar de onde veio essa notícia, a quem interessa essa notícia, o que esses números estão fazendo aqui, o que eles estão sendo utilizados de uma forma grotesca, enfim, há um aprendizado sobre isso. Leio essa semana, e também é muito importante, que na Finlândia estão ensinando isso nas escolas. Existe um curso de mídia e as crianças passam a ler notícias e passam a estudar essas notícias. Elas têm noções também, elas começam a ter noção de estatística, porque essa noção de estatística é fundamental para elas perceberem também, quando possível, quando os números estão sendo usados para manipular as pessoas. Então, essa preparação que vem desde a infância para as crianças compreenderem o que é uma notícia, como você pode ou não confiar numa notícia, é algo que o Brasil precisa fazer e nós estamos atrasados. Países como os Estados Unidos, no nível universitário, já têm os seus cursos, países como a Finlândia já fazem isso no nível básico das crianças. É lógico, a gente vai dizer, puxa, mas o ensino no Brasil é tão precário, é tão difícil, como é que nós podemos introduzir essa questão do estudo da mídia numa escola primária? Eu digo o seguinte, nós podemos introduzir, né? O estudo no Brasil é precário, mas as crianças estão sendo submetidas a essas notícias. O Brasil talvez seja um dos países mais submetidos a notícias falsas, sobretudo no período eleitoral, não é? E certamente continuará sendo submetido no período em que houver uma nova presidência. Observem, por exemplo, não adianta censurar. Você censura o Google, censura o Twitter, censura o Instagram, mas quando você vai mais adiante, as coisas acontecem no WhatsApp. São as tias que passando... Outro dia eu ouvi uma mensagem incrível. A mulher dizia, olha, o Lula já está morto no hospital sírio-libanês. O corpo dele vai ficar lá. O José Dirceu já fugiu para a Europa e eles estão escondendo a morte do Lula para que o Alckmin assuma o governo. Isso rolou no WhatsApp durante 3, 4, 5 horas, inclusive passando até para endereços que não eram endereços propriamente de bolsonaristas, mas endereços de pessoas que estavam rindo da notícia. Mas a verdade é que essas notícias correm também pelo WhatsApp e ali nós não temos nenhuma possibilidade de influenciá-las. Portanto, eu acredito que se de um lado nós tivermos o convencimento dos bolsonaristas de que a eleição já aconteceu, de que ela aconteceu de uma forma legal, de que é incontestável, de que o Lula vai tomar posse e é preciso se preparar, quem for contra ele, a fazer oposição e encontrar um candidato para vencê-lo em 2026, eu acho que isso seria fundamental de um lado. Do outro lado, seria o seguinte, olha, vamos correr o risco de garantir a liberdade de expressão no Brasil. Não vamos dar às pessoas que usam fake news essa bandeira da liberdade de expressão, porque nós não estamos percebendo grande parte do movimento bolsonarista que lançou notícias falsas e foi contestado, ele só cresceu não porque as notícias falsas foram desmentidas de uma forma categórica. Ele só cresceu porque as notícias falsas, às vezes, foram respondidas com censura. E cada vez que você responde uma notícia falsa com censura, você dá àquela pessoa que utiliza a notícia falsa como sua tática uma bandeira, a bandeira da liberdade de expressão.
não temos liberdade de expressão. Nós sabemos muito bem que a liberdade de expressão tem limites, mas isso está previsto também na lei. Vamos utilizar a lei para coibir aquela extrapolação da liberdade de expressão e vamos correr o risco de aceitar as opiniões, todas as opiniões, preparando cada vez mais as pessoas para entenderem o que é uma notícia falsa e superar uma notícia falsa. Eu acho que esses dois elementos poderiam ser elementos que contribuiriam para a conciliação no Brasil. Uma aceitação das eleições legais e uma absoluta rejeição de censura. São os dois pontos que eu considero importantes, que atendem a todos os lados. O outro ponto é um pouco mais secundário, mas também importante, que é o ponto de respeitar-se aquelas forças que foram vencidas. Eu acho que houve muita discussão, houve muito fato realmente pitoresco, não é? A Lady Gaga, apresentada como juíza do Tribunal Internacional, gente cantando hino diante de pneus, tudo isso foi muito pitoresco. Mas a verdade é que as pessoas que se sentem, de uma certa maneira, derrotadas nas eleições, precisam ser respeitadas. Acho, por exemplo, respeitando também da minha parte a liberdade exuberante de todos, eu acho que nós não deveríamos usar frases como desse tipo, perdeu o mané. Né? Eu acho que isso só aguça a raiva das pessoas, só aguça a indignação. Eu acho que o nosso caminho, a minha fórmula, pode ser que eu esteja equivocado, mas a minha fórmula, cada vez que houver uma discussão difícil, cada vez que a gente sentir que o adversário está muito exaltado, o melhor caminho é o silêncio. O silêncio é o melhor caminho porque responder no mesmo tom, ou responder de uma forma que seja pejorativa, de uma forma que diminua a pessoa, isso só faz aumentar o grau de agressividade. Portanto, essa é a minha indicação de hoje. Como baixar o clima no Brasil? Nós temos já uma luta muito grande para impedir que o clima, que a temperatura se eleve acima de 1,5 grau mais nesse período do aquecimento global. É claro que ela vai se elevar um pouco mais, talvez até 2,9%, infelizmente. Mas nós também temos uma luta para evitar que a temperatura política no Brasil cresça muito, porque essa temperatura política crescendo muito nos aproxima de desastres, nos aproxima de conflitos, nos aproxima da impossibilidade de nós podermos ter um tempinho para crescer e resolver alguns problemas sociais que são absolutamente inadiáveis. Então, é essa a minha proposta da semana. Fala, Gabriel.